Sejam todos bem-vindos. Nosso webinar promovido pelo Centro Europeu. Na noite de hoje, trataremos do tema Análise das implicações do tarifário americano nas exportações brasileiras. E para enriquecer nossa noite de hoje, nosso encontro de hoje, nós vamos fazer esse encontro, essa conversa, esse debate com duas personalidades importantes aí do contexto do comércio exterior. Então, o Pedro Oliveira vai estar, o professor Pedro Oliveira vai estar com a gente e o professor Frederico Favacho. Então, sejam todos bem-vindos que estão conectados conosco nessa noite e tenham certeza que teremos aqui uma sessão muito rica em termos de informação, de debate, nessa proposta que é discutir a inteligência comercial, o comércio exterior e todo esse contexto internacional que nós estamos vivendo nesse momento. Eu sou Ricardo Delamea, sou professor também nessa área de comércio exterior, professor do Centro Europeu, e nessa noite vou fazer o difícil papel de moderar essas duas feras aqui do comércio exterior. Então vou começar passando a palavra para o Pedro Oliveira para ele mesmo se apresentar e fazer uma breve apresentação e as suas primeiras considerações aí sobre o nosso encontro de hoje. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo. Boa noite, professor Delamea. Boa noite, meu caríssimo amigo Frederico. É uma alegria estar aqui, em nome do Centro Europeu. É uma alegria ver tantos amigos aqui se juntando a nós nessa noite. É um debate muito interessante, né? Passados 30 dias do tarifaço, no qual a gente pretende aqui fazer uma análise um pouquinho histórica, fazer um raio-x do que está acontecendo agora e tentar, de alguma forma, analisar um futuro aí e os próximos passos, né? Eu tenho minha carreira toda desenvolvida em transporte marítimo internacional, tanto do segmento de container quanto de navios graneleiros, né? Tramp, que a gente chama, mas Tramp com A, de vagabundo, né? E trabalhei muito com inteligência de mercado. Hoje estou à frente da Câmara de Comércio Índia-Brasil, aqui no estado de São Paulo. Estou com consultorias de negócios internacionais, através da Trefork, que é a minha empresa, e tenho o privilégio de ser professor no curso aí de Comércio Exterior, Inteligência de Mercado no Comércio Exterior, junto com o professor Favacho, vinculado pelo Centro Europeu. Estou muito animado. Um webinar sempre nos traz a oportunidade de reflexões, de buscar caminhos, e eu acho que a gente vai ter uma troca muito rica aqui, junto com o senhor e com os nossos convidados. Muito obrigado. Obrigado, professor. Sem demoras aqui, vou passar a palavra para o nosso convidado também, o professor Frederico Pavatio. Por favor, Frederico, seja bem-vindo. Suas considerações iniciais e sua apresentação, por favor. Obrigado, professor Delamé, obrigado, Pedro. Bom, eu poderia resumir o meu currículo dizendo que eu sou amigo do Pedro. Isso é o highlight do meu currículo. Com tudo de bom e ruim que isso significa, né, Só tem Frederico? coisa boa, só tem coisa boa. Mas sou advogado, sou árbitro em arbitragens comerciais do comércio internacional, sou sócio do escritório Santos Neto Advogados, trabalho no setor do agronegócio há mais de 25 anos, e especialmente nessa área do direito internacional, e acabo fazendo, então, por conta disso, muito do direito marítimo também, enfim. E, claro, hoje professor aqui também no curso de Comex do Centro Europeu. Acho que isso resume bem, né? É o suficiente para me apresentar por hora. Muito obrigado, professor Fred. Apenas complementando aqui o meu papel de moderador, eu sou economista de formação, né? Eu tive algumas experiências de estudar fora e sempre tive essa conexão com o comércio exterior
através de micro e pequenas empresas, ajudando no processo de internacionalização de micro e pequenas empresas. Eu queria aqui agradecer nossos apoiadores também, né? A FENAMAR, a Adapta, Cial, a BAG, Câmara de Comércio Índia Brasil, a Câmara Internacional de Negócios e Mulheres do Agronegócio. Todos os nossos apoiadores, nosso muito obrigado, uma boa noite. Bom, eu vou, nesse papel de moderador, dar um contexto assim bastante geral do comércio exterior, preparando o terreno aí para os nossos debatedores, né? O professor Pedro falou um dado aí muito interessante, né? Que exatamente no dia de hoje se cumpre aí um mês de vigência do tarifaço, né? Então nós temos talvez o primeiro aniversário de um mês aí e coincide com a realização do nosso webinar. Isso é um marco, de certa forma, né? É, também não, de preocupação, mas principalmente de ação, né? Eu acho que esse que é o espírito que deve estar permeando vocês aí que estão nos assistindo nessa noite. Bom, nessa contextualização bastante genérica e bastante global que eu vou fazer agora, eu queria, na verdade, retroceder um pouco no tempo aí e lembrar da situação lá do pós-guerra, né? A gente chama as instituições de Bretton Woods. Em 1947, finalizada a guerra, os países vencedores fazem uma reunião nessa cidade, chama de Bretton Woods, e aí criam mecanismos visando criar liquidez no mercado. E não só liquidez, mas também regras, né, de comércio exterior. Aí surgem as incoterms, começam a ter um peso maior, né? Um incoterms que eu acredito que seja uma linguagem bastante familiar a vocês que estão nos assistindo, mas assim, há uma predisposição dos países vencedores em fomentar não só a liquidez internacional, mas também de criar regras que facilitassem esse comércio internacional. E aí nós vamos ter o GATT, né, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o famoso GATT, a rodada do Uruguai, que tardou décadas aí para concluir, mas que culminou com a criação da OMC, né, que é um baluarte, vamos dizer assim, do comércio internacional. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que do pós-guerra até um marco que aí é muito particular isso, que eu defino como Covid, né? O mundo nunca viu uma evolução tão grande de comércio exterior e de desenvolvimento, de certa forma. Na história se fala que esses aí foram os 30, 40 anos gloriosos, ou seja, que nesse período, paralelo ao comércio exterior, que foi exponencialmente fomentado e teve uma performance exponencial, mas os próprios países trocando mercadorias, bens e serviços, eles enriqueceram, houve um enriquecimento global. É claro que a questão da distribuição aí não é tão perfeita, mas assim, o mundo ficou mais rico com o comércio e com o desenvolvimento econômico. Em poucas palavras, é isso. Quando eu particularmente coloco esse marco do Covid, aí nós começamos a botar um foco, um zoom maior no que é Estados Unidos, que é o tema da nossa conversa dessa noite. Então, no Covid, o que começa a acontecer? As empresas, não só norte-americanas, mas principalmente norte-americanas, começam a perceber que as suas cadeias de suprimento, elas estão majoritariamente totalmente fora dos seus territórios. E isso, com o Covid, né, se embaralha isso, se desarticula, há uma desarticulação das cadeias produtivas, do supply chain da indústria norte-americana, que depende muito da Ásia, né? Os senhores e senhoras vão lembrar da escassez de chip, né, que teve no período do Covid ali, e isso começou, no meu ponto de vista, né, a acender algumas luzes amarelas aí
de que a indústria, né, estava, especialmente a norte-americana, estava muito dependente das cadeias de suprimento da Ásia, né? E a partir do Covid, já começa alguns movimentos, né, de tentar repatriar algumas cadeias de valor, algumas cadeias de suprimento, e acredito que uma tendência que é ratificada e amplificada pelo Trump no seu segundo governo, né? Quando ganha a última eleição norte-americana, né? Então, nós temos um período de grande desenvolvimento do comércio exterior e das economias globalizadas de uma forma geral, nessas brilhantes décadas do pós-guerra até o Covid. Aí, detalhe, Covid, a marcação Covid é por minha conta e risco, certo? Mas acredito que aí começa a aparecer com maior clareza a vulnerabilidade das cadeias de suprimento estarem totalmente distribuídas ao redor do mundo. Há uma premissa básica aí, que é a seguinte: o comércio exterior ele precisa de paz, ele precisa ter um ambiente de paz prosperando, e, de certa forma, esse longo período de décadas de paz, ele começa a ser quebrado aí também, coincidentemente ou não, né, no pós-Covid, aproximadamente, né? Então, a grande questão que nós temos hoje é que nós não temos digamos, um ambiente de paz, nós temos um ambiente de vários conflitos eclodindo em diversas regiões do mundo, nós temos uma questão geopolítica muito latente nesse momento, que ninguém sabe exatamente qual é o desdobramento disso, mas há uma polarização, há um radicalismo, há uma tensão, né, no ar, e isso para o comércio internacional, sobretudo, não é um bom ambiente. O comércio internacional ele precisa da paz. E hoje, nessa transição que começa do Covid para frente, que nós não sabemos exatamente quanto vai durar, nós já temos outras circunstâncias, outros contextos que colocam em xeque o modelo vigente até antes do Covid. Então, com esse pano de fundo, né, eu queria passar a bola para o professor Fred para, de certa forma, pegar esse gancho aí e desenvolver um pouco o seu pensamento sobre esses contextos e essa situação. Professor. Obrigado, professor Delamere. Eu vou pegar mesmo carona na sua fala e dizer que não só o comércio internacional ele precisa de paz, mas ele é uma garantia da paz, né? Na verdade, todo o sistema GATT ele é pensado como um sistema garantidor da paz. E Porque de interdependência, né, professor? exatamente porque Baseado no critério da interdependência, exatamente, né? porque a partir do momento em que você fomenta as relações entre os países, você vai criando interdependência e você até entra em guerra com o seu vizinho, mas você não entra em guerra com o seu cliente, você não entra em guerra com o seu fornecedor, né? Então, de fato, a ideia de um livre comércio é também uma ideia de fomento à paz, né? É, e, e aí a gente olha para o mundo atual e a gente realmente vê um mundo conturbado, né, em termos geopolíticos, mas eu queria focar na questão dos Estados Unidos. Basicamente, eu queria focar na questão do governo Trump 2, né? Para a gente entender um pouquinho a opção dele pelo tarifaço e poder analisar então essa situação específica dos efeitos do tarifaço nesse mês de agosto, que é um marco para a gente analisar mesmo. Primeiro, tentando entender a opção do Trump
pelas barreiras tarifárias. Aliás, não pelas barreiras tarifárias, porque a ideia não é. O Trump não usa tarifas como barreiras ao livre comércio. Ele usa as tarifas como uma ferramenta de política externa estadunidense, por um lado, mas também usa como meio de arrecadação, né? De arrecadação. E aí, rapidamente, analisando esses dois aspectos. Primeiro, a questão arrecadatória, né? Os Estados Unidos têm um déficit muito grande, é o maior déficit do mundo, nominalmente o maior déficit do mundo. E para conseguir fechar as contas, né, deveria fazer também ali um enxugamento de despesas e deveria, principalmente, fazer ali um esforço fiscal arrecadatório. Mas acontece que o Trump, no seu primeiro governo, ele já tinha criado um colchão de isenção para empresas e para os milionários, né? E na campanha dele agora para a reeleição, ou para a segunda eleição, né? Não necessariamente reeleição, mas para a segunda eleição, ele usou esse mote de novo. Então, essa era uma promessa de campanha. De novo, tirar impostos sobre empresas e milionários. E quando nós falamos disso, nós estamos falando basicamente de imposto sobre rendimentos, sobre rendas, né? Sobre rendimentos. Enfim. Então, ele tira e aonde ele vai buscar uma nova. Então, onde ele vai buscar novas entradas, né? Ele vai buscar no imposto sobre consumo. Mas ele não faz o imposto sobre consumo na forma de o aumento do IVA, né, do imposto sobre circulação, o equivalente ao nosso ICMS, aqui, o imposto sobre mercadoria. Aonde ele faz isso? Ele faz nas tarifas, né, criando uma tributação em cima de produtos, dos produtos que são importados. Na cabeça dele faz sentido, porque, primeiro, são produtos que estão vindo de fora, né? Não, então, com isso, ele, inclusive, privilegiaria a indústria nacional, cambaleante indústria nacional, em alguns casos, estadunidense, né? Mas sabendo que quem paga essa tarifa no final do dia é o consumidor, porque de alguma forma essa tarifa, esse tributo sobre o produto importado vai fazer parte do custo do produto. Se vai acontecer mesmo isso, a gente vai analisar na sequência, tá? Porque esse é um ponto para a gente analisar. Mas o fato é que, com isso, então, ele aumenta a arrecadação. Essa arrecadação não aparece para o consumidor médio americano, porque não é lançado na nota fiscal como IVA, né? Isso veio na entrada do produto, então, de certa forma, vai maquiar. No cálculo do Trump, quem vai pagar essa tarifa? De alguma forma, o importador vai absorver isso, né? A gente vai ver que isso está acontecendo em parte, então o importador absorve esse custo mexendo na margem, ou negociando com o exportador estrangeiro, né? Também, digamos assim, tentando também diminuir a margem do exportador, enfim. Mas o fato é que, com isso, uma parte do preço final do produto vira tributo e vira receita para os Estados Unidos. E isso resolve, em parte, o problema fiscal estadunidense, pelo menos o problema imediato. Essa foi a primeira, digamos assim, a primeira utilização das tarifas no governo Trump. A segunda é como forma mesmo de política externa, né? Na medida em que ele passa a fazer das tarifas uma ameaça, né, aos países para tentar chamar os países para renegociar
as suas relações comerciais. Basicamente, também é uma tentativa do Trump de tentar reequilibrar a balança comercial dos Estados Unidos com os outros países. Balança comercial que normalmente é deficitária. Normalmente é. Por quê? Porque os Estados Unidos são os maiores consumidores no mundo. No mundo, eles são os maiores consumidores, como país e como cálculo per capita, né? A noção de welfare state estadunidense é consumir, é poder consumir. Né? É isso. Então, o consumo faz parte, e isso é cultural, é diferente do conceito chinês, do conceito japonês de poupança, por exemplo. Então, de fato, não tem jeito. A balança comercial dos Estados Unidos, quando a gente considera bens, bens de consumo, não é verdade quando a gente considera serviços, principalmente. Né? E aí, colocando na conta dos serviços, royalties, principalmente. Os Estados Unidos têm aí, na verdade, algumas situações em que pode, inclusive, ser superavitário. Mas quando o Trump olha para a balança comercial, ele vê esse descompasso, esse déficit, e então usa as tarifas como uma forma de chantagem, de leverage, né, para tentar criar mecanismos de criar medidas de compensação, tanto que essas tarifas elas teriam um caráter de reciprocidade. Né? Bom, o fato é que, por uma razão ou por outra, essa iniciativa do Trump, essa política do Trump, ela realmente distorce, né, o mercado internacional, e ela simplesmente rasga todo o acordo celebrado, que é o acordo de comércio e tarifas e comércio, o GATT, né, General Agreement on Tariffs and Trades, e bagunça todo o cenário de uma forma realmente nunca antes vista. Ou uma forma que a gente teria visto ali antes da Primeira Guerra Mundial, no finalzinho do século XIX, começo do século XX. E isso, de fato, para a nossa geração, é uma situação inédita, e pior, sem porto seguro para onde a gente possa correr. Porque até hoje, né, como disse o professor Delameia, depois do GATT veio a rodada Uruguai, e na rodada Uruguai a criação da OMC, e principalmente dentro da OMC, o órgão de solução de conflitos, né, que ajudava a resolver essas questões comerciais, as questões de barreiras tarifárias, barreiras não tarifárias, subsídios, tudo isso. Só que a própria OMC foi esvaziada no primeiro governo Trump. A gente pode até falar que já no governo Obama, inclusive, a OMC foi esvaziada, mas fortemente no primeiro governo Trump, não mudou muito no governo Biden, e agora, enfim. Ou seja, não temos para onde correr, significa que ficamos num novo cenário que a gente está tentando aprender a lidar. E nesse contexto todo, que já é um contexto complicado, um contexto, eu digo, que valorizou muito as minhas aulas de direito internacional. As minhas aulas de direito internacional tinham pouco interesse para alguns alunos. Agora todo mundo participa, todo mundo interessado, todo mundo quer saber dessa questão do tarifaço, né? E nesse cenário vem um complicador extra, esse sim, absolutamente absurdo, que é o uso das tarifas também como meio de pressão agora política, que é exatamente o que aconteceu no caso brasileiro e no caso da Índia. Então, uma taxa associada não mais àquela questão da reciprocidade, né, da questão da balança, que no caso brasileiro nem caberia, porque o Brasil ele é deficitário nas relações com os Estados Unidos, ou seja, a gente
importa muito mais em valor do que a gente exporta para os Estados Unidos, então os Estados Unidos não deveriam nem se importar com a gente, como parecia que não ia se importar lá no começo, quando definiu em 10% a nossa alíquota, que seria a alíquota base para todos os países, mas aí vem 40% extras aí atrelados a uma questão política, que não faz sentido nenhum em termos de comércio internacional, mas que faz sentido numa análise geopolítica, pensando em disputa por hegemonia entre os Estados Unidos e China. Enfim, nesse cenário, nós estamos então com uma tarifa vigente nas exportações para os Estados Unidos de 50%. Uma tarifa que, em muitas medidas, deveria, enfim, causar um terremoto muito grande nas exportações brasileiras. A novidade, e depois o Pedro vai poder explorar isso com os números e com detalhes, mas a novidade é que no mês de agosto, nós tivemos, só no mês de agosto, nós tivemos um superávit de 6,13 bilhões, acumulando no período de janeiro a agosto 42 bilhões. Basicamente, no mês de agosto, um crescimento de 35,8%. Eu estou lendo aqui os números que são números oficiais do governo brasileiro, que foram publicados agora nos dados consolidados do mês de agosto, e tem uns dados muito interessantes. Não é? Primeiro, essa notícia foi um mês de recorde de exportações. E o cenário, aquele cenário catastrófico que se avizinhava, não se realizou. Né? E por que isso aconteceu? Né? O que aconteceu no lugar da catástrofe que se avizinhava? Algumas explicações. Acho que a gente vai ter chance, né, Pedro, de explorar um pouquinho melhor isso. Eu não quero também tomar muito tempo, mas algumas explicações rápidas, só para a gente ter aqui em mente e fazer o teste, digamos assim, com o Pedro nesses números. Primeiro, quando o Trump lançou a tarifa extra dos 40%, etc., e causou o alvoroço que causou, na sequência ele lança uma lista de isenções, produtos que não estariam tarifados nesse valor. Tá? E essa lista já, digamos assim, tirou vários dos produtos da nossa pauta de exportações para os Estados Unidos. Produtos importantes, muito importantes, como os aviões da Embraer. Né? Alguma coisa de óleo bruto, de petróleo, tirou. Basicamente deixando, né, digamos assim, o foco em cima de alguns produtos do agronegócio brasileiro, etanol, que é um ponto complicado nas relações com os Estados Unidos, o café, o cacau, a carne. Dia 8 agora, né, antes de ontem, saiu uma nova ordem executiva, atendendo a uma demanda interna dos Estados Unidos, do comércio dos Estados Unidos, dizendo, não, por favor, Trump, exclua também do tarifaço aqueles produtos que a gente não produz aqui nos Estados Unidos, porque não faz sentido a gente pagar mais caro por produto que a gente não importa aqui, dentro da sua ideia de reciprocidade. Especialmente café e carne, que tem impacto imediato na inflação de alimentos, na inflação do café da manhã estadunidense, no ticket médio lá da Starbucks. Tá? Em entrevistas que eu dei, eu até adiantei que eu achava que realmente o café e a carne, eles não conseguiriam manter esse tarifaço
por conta desse impacto inflacionário, mas eu achava que a solução seria uma espécie de triangulação. A gente venderia mais produto para a Colômbia e para o México, que revenderiam para os Estados Unidos, né? Essa seria uma saída. Porque os Estados Unidos depende do café brasileiro. Não tem como substituir o café brasileiro. Assim como não tinha como substituir, não tem como substituir o suco de laranja brasileiro, né? De cada 10 copos de suco de laranja consumidos no mundo, 7 são sucos de laranja produzido no Brasil. Os Estados Unidos não tem como substituir no mercado, por isso deixou de fora o suco de laranja, né? Enfim, então o primeiro impacto foi esse, né? O tarifaço ficou em cima de aço, ficou em cima das carnes, ficou em cima do café, ficou em cima de alguns produtos, né? Mas uma pauta grande dos Estados Unidos continua. Por conta do tarifaço, né, uma série de exportações foram antecipadas, né? Se antecipou muito das exportações que eram para ser feitas para os Estados Unidos. Então, claro, isso mexe na curva. A gente não sabe como é que vai ficar nos próximos meses, mas para o mês de agosto, né, a gente está com um reflexo dessa antecipação de exportações, né? Porque todo mundo queria correr antes da entrada em vigência da tarifa. Então, isso teve esse impacto relevante. Ainda assim, a gente vai ver que houve uma queda nas exportações para os Estados Unidos. Deixa eu ver se eu tenho o número certinho aqui. Nas exportações para os Estados Unidos, a gente teve uma queda de 18% no mês de agosto. 18,5%. É relevante, porque os Estados Unidos são parceiros importantes, né, nas exportações brasileiras, mas no total das nossas exportações, né, os Estados Unidos perderam market share, perderam relevância. E aí entra o segundo ponto importante. Já o governo brasileiro, o governo brasileiro já vinha num movimento de diversificação de clientes, de exportar para outros clientes. E aqui o Delamea tem um papel super relevante nisso, né, Ricardo? Porque você dá consultoria para muitas empresas, inclusive pequenas e médias empresas que querem exportar. E a gente, de fato, tem aumentado a participação das pequenas e médias empresas nas exportações, a gente tem exportado mais, cada vez mais, então é interessante, e para mais países e novos países. E aí eu acho que a gente tem que dar destaque para os acordos celebrados com o México. A gente aumentou em muito as exportações para o México. A gente aumentou as exportações, por incrível que pareça, para a Argentina nesse período. Estou vendo aqui os números, né? A Argentina teve um aumento de 40%, olha que interessante. Mas o grande segredo continua sendo a China. Sem dúvida nenhuma. A China, que já vinha no patamar muito grande, muito alto de importações de produtos do Brasil, especialmente soja, claro, ela aumenta a aposta, aumenta o ticket com o Brasil. Vocês devem se lembrar, houve uma sinalização do Trump mandando um recado, né, do jeito que ele faz, mandando um recado dizendo: China, você vai ter que importar mais soja americana, os meus produtores americanos estão esperneando e você vai ter que importar mais para compensar tudo que você deixou de importar desde o governo Trump 1. Em resposta ao que a China fez, comprou mais soja do Brasil, aumentou, e a China teve um aumento aí de 30% na participação no mês de agosto. Tudo somado, veja, a gente perdeu 18,5% nas exportações para
os Estados Unidos, mas ganhamos nesses outros países, o que fez, portanto, com que a nossa balança comercial, então, tivesse, no final, nos números finais, esse crescimento de 35,8%. Eu termino aqui minha participação dizendo, olha que interessante, isso é uma resposta muito importante, não só ao governo Trump, mas uma resposta a essa mentalidade desglobalizante, eu chamaria, nesse momento, de tentar mexer nas cadeias de suprimento e voltar as cadeias de suprimento para o que elas eram antes da globalização. Tem algumas coisas, quando você aperta o tubo de pasta de dente, depois você não consegue colocar a pasta de dente de volta para o tubo, né? Se você quiser fazer esse movimento, o que vai acontecer é apenas neoprotecionismo, neoisolacionismo, e o que e a resposta que veio desse movimento do Trump, e não é uma resposta só do Brasil. O Brasil, a resposta é muito importante porque tem o fator político, tem o fator obviamente, dos 50%. A Índia vai ter uma resposta igualmente relevante, mas o mundo inteiro ele está revendo as suas cadeias de suprimento, está remontando, criando novos canais sul-sul, passando pela China, e talvez o que o Trump tenha feito com a sua política do tarifário seja mexer no vespeiro e acelerado um processo que já, já se imaginava que poderia acontecer em algum momento, mas que com isso ele vem acelerando. Eu peguei muito tempo, peço desculpas, professor Delameia, se me estendi demais, mas eu estou muito curioso para ver o que o Pedro vai trazer a partir dessas confabulações que eu estou propondo aqui. Obrigado, viu, professor Delameia? Nós que agradecemos pelos subsídios aí, eu acho que isso só enriquece o terreno aí para o professor Pedro fazer as suas considerações. Por favor, professor Pedro. Muito obrigado. Bom, a ideia aqui é a gente mapear esses 30 dias e tentar fazer alguma previsão aqui e alternativas, né? Mas eu queria pegar alguns minutinhos aqui também de gancho do que foi colocado, né? E realmente eu participei de uma palestra recentemente do professor Marcos Trujillo e ele estava comentando, ele fez uma analogia muito interessante, né? Ele falou assim, se a gente pegar os últimos anos, né, aquele livro O Mundo é Plano, do Thomas Friedman, a gente tinha realmente um mundo sendo pilotado pela eficiência, né? Então, os Estados Unidos terceirizaram, né, a cadeia de suprimentos, justamente buscando produtos mais baratos, né? Durante muito tempo, isso daí foi muito bacana, obrigado, todo mundo feliz, estou comprando um iPhone barato, estou comprando um carro barato, estou comprando, né? A custo, claro, né? Muito da economia brasileira, da economia americana, principalmente industrializada, focando na área de serviços, na área de tecnologia. Fato é que, sem sombra de dúvida, a pandemia foi um ponto de inflexão, mas eu creio que, até como foi colocado pelo professor Frederico, né, durante até o mandato do Obama, no qual se iniciou o enfraquecimento da OMC, propositalmente, né, a China começou a assumir um papel no mundo, não mais simplesmente de ser um fornecedor de produtos baratos para os Estados Unidos, né, mas começou a ter uma mudança muito grande nesse jogo, né, e
em função disso, essas medidas que os Estados Unidos estão tomando, né, ou vinham tomando, eram medidas justamente para tentar refrear isso daí de alguma forma, mas considerando ações ponderadas, né, sem um ruído muito drástico, como é de bom tom na diplomacia. Afinal de contas, a gente está mexendo com países, mexendo com economias e, portanto, mexendo com pessoas. Né? Quando veio a pandemia, a gente começou a ouvir o nearshoring, friendshoring. Quando você fala friendshoring, significa que o negócio não está muito bom, né? Que você passa a ter questões geopolíticas mais preponderantes do que questões de eficiência. Né? E a grande questão hoje é que também muitos países, de certa forma, se acomodaram com os Estados Unidos, pujantemente sendo o maior comprador do mundo. Né? Eu sempre gosto de usar uma analogia, né? Quando a gente pega, a gente sempre quando traz para casa, né, um problema, né? Imagina que você tem uma indústria e dentro dessa indústria você tem um cliente que compra, sei lá, 50% do que você produz. Então, é o teu melhor cliente, mas o seu pior cliente, porque você acaba se acomodando e esquecendo da diversificação e tal, né? Em alguns casos. Né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo que o que está acontecendo não tem precedentes pela forma com que está acontecendo, eu acho que tudo isso poderia ser feito de uma outra forma, né? Dentro dessa estratégia trumpiana, né? E até lembrando do professor Fred, quando ele ensina nas aulas dele, primeiro caso de taxação que foi feita da Inglaterra para a França, justamente como uma ferramenta de contrabalançar e proteger os produtores de trigo ingleses que estariam sendo prejudicados quando você começa a trazer trigo da França. Eu estava bem atento, professor, na sua aula. Né? Então, mas eu acho que algumas coisas eu costumo me fiar muito em dados para a gente. Eu acho que isso é uma coisa que, normalmente, aqui no Brasil, a gente não tem tanto conhecimento da riqueza de dados que nós temos e de como os dados podem nos ajudar como uma bússola a andar pela selva de adversidades. Então, eu queria pegar um pouquinho do tempo aqui do pessoal e compartilhar algumas informações que eu acho que são bastante pertinentes. Todo mundo consegue ver a minha tela, Cris, né? Então, a primeira coisa é a gente entender da onde o bode veio, né? Primeira coisa, para quem nunca viu, esse aqui é o famoso ato, né? A ordem executiva de 30 de julho, emitida pela Casa Branca. Né? E é interessante porque a gente sempre fica assistindo notícias, vendo todo mundo comentar, mas acho que é importante a gente ver como é que ela é feita. Né? Então, ela foi emitida no dia 30 de julho, né? Diz aqui que ela tem... Muito engraçado, porque, curioso, né? Porque eles realmente descrevem aqui que a força disso daqui é com relação à questão política. E as informações que eles colocam aqui, econômicas, são equivocadas. Todo mundo já ouviu aí, né? Ao longo dos últimos anos, dos últimos meses. Rumores de eleição. É muito curioso um documento desse. Eu acho que esse documento até é um documento histórico, né? De tão incomum que ele é, né? Eu estava vendo pelo título já, professor, né? Ele é assustador, né? Não, eu acho que a gente está num momento agora que a gente precisa sempre tentar ver o copo cheio, né? E usar isso aqui como uma história, justamente para que a gente entenda. Realmente, o que está sendo feito, dessa desconstrução
seja ela econômica, seja ela de confiança, né? A gente, praticamente, a OTAN não existe mais. Quem que vai confiar nos Estados Unidos para se desarmar, né? Se a própria Coreia do Sul, que tem uma base militar americana na Coreia do Sul e ele sai prendendo sul-coreanos nos Estados Unidos, como é que você vai, a própria Europa, como é que você vai confiar, né, que os Estados Unidos amanhã, mesmo com ou sem o Trump, como é que vai? Então, você está partindo para um momento novamente dos países se armarem até os dentes, né? Porque agora você não tem mais certeza do amanhã, de como vai ser, né? Mas voltando aqui, a gente vê a imposição de 40% para alguns produtos, iniciou 7 dias após a publicação, né, dessa ordem, e aqui embaixo a gente é um documento extremamente longo, né? E aí ele coloca aqui alguns anexos, dentro dos quais ele começa a nomear quais são os produtos que estão isentos. Então, na verdade, ele diz o seguinte: olha, nós vamos aumentar em 40% a taxação, ou seja, vai para 50%, à exceção desses produtos. Ou seja, que também é uma coisa curiosa, né? Não é que ele chega e fala assim, eu vou taxar estes produtos. Ele fala o inverso. Eu vou taxar tudo menos esses produtos, que também é um fato curioso, né? E quando a gente para analisar aqui, é uma lista extremamente longa, né? Eu vou passar rapidamente aqui para o pessoal dar uma olhada. Olha só. Até para a gente conseguir analisar isso aqui, é um documento bastante complexo, né? E aqui ele vai dando essa relação, e depois aqui embaixo ele entra numa relação já de tabelas, por exemplo, com vários NCMs. Tá? Então, praticamente para vocês terem uma ideia, houve 592 NCMs que entraram nessa relação. Quando a gente pega aqui a parte de inteligência de mercado, né, então aqui são dados oficiais do governo brasileiro, né, do Indica, do Comextat, são dados públicos que qualquer um pode pegar. E basicamente, eles estão compilados entre exportação e importação. Nós temos aqui os 10 últimos anos, os países com quais nós mantemos trocas, basicamente os tipos de produtos, né, que nós exportamos, tanto em peso quanto em valor fora, é que mais ou menos para a gente ver como é que foram essas curvas. Uma das coisas interessantes é que, quando nós pegamos os anos fechados, os últimos 9 anos, de janeiro a dezembro de 2015 a 2024, né, a gente percebe que realmente houve um crescimento das exportações brasileiras, né, mas notem só que o crescimento em peso e em importação em peso, ele acaba sendo um pouco diferente, ou seja, o valor dos commodities sofreram um aumento, né, foram inflacionados, né, e o Brasil sempre exportou mais do que importou. Só que quando a gente pega, por exemplo, vamos fazer aqui um recorte dos Estados Unidos, é verdade que a gente é deficitário com relação ao comércio exterior com os Estados Unidos. A gente vê aqui a curva de importação normalmente maior, né? Só que a gente nota que, claro, né, os produtos que nós importamos são produtos de maior valor agregado, a gente vai chegar lá, mas o interessante é que, quando chegou ao final de 2024, esses números estavam muito próximos, né? Ou seja, a gente tinha um déficit muito pequeno, né? E isso aconteceu
recentemente, né? Ou seja, houve uma queda muito grande. Ó, se a gente pegar 2022, a gente praticamente tinha aqui uns 15 bilhões de dólares de déficit, e quando a gente fechou 2024, praticamente esse déficit quase não existia, estava praticamente parelho, né? Isso pode ser um sinal, né, para a gente também, até porque quando a gente fala que o Brasil é deficitário, parece que a gente está numa situação muito confortável com os Estados Unidos, mas não é bem assim, né? O outro tema interessante é que quando nós pegamos 2015, na exportação, os Estados Unidos representavam 12% da nossa pauta de exportação em valor e a China 19%. Quando a gente pega aqui 2025, a China cresceu para quase 30% do que é exportado, os Estados Unidos tiveram um decréscimo relativamente, né? Ou seja, se a gente for ver que nós tínhamos em 2015 uma exportação de 183 bilhões de dólares e em 2024 334, na verdade, os Estados Unidos perderam market share dentro desse crescimento, né? Ou seja, o Brasil fez a lição de casa, de certa forma, claro, muito ligado à China, que é quem mais cresceu, mas a gente vê também, até acho que curiosamente é interessante a gente fazer uma comparação, como foi, por exemplo, com a Argentina, com a Holanda, né? A gente pode até pegar aqui e brincar um pouquinho com esses gráficos, aproveitando, como é que foram essas trocas com esses países, né? Uma outra coisa que é interessante, a gente pegar, por exemplo, a nossa pauta de exportação para os Estados Unidos, são maquinários, aço, petróleo, as aeronaves, que o professor Fred comentou, muito material de construção, né? Madeira, parte de café, celulose, aqui artigos de pedras, basicamente a cerâmica, granito, né? E quando a gente pega os dados de importação, aí são dados mais ligados à indústria. Então, maquinários, químicos, plásticos, produtos farmacêuticos, né? Gás com efeito de petróleo. E o que é interessante é que a gente importa dos Estados Unidos insumos para a indústria e nós importamos da China bens de consumo. Se a gente considerar também que a nossa indústria, ao longo dos últimos anos, diferentemente da agricultura, que sempre foi muito pujante e inovadora, mas a nossa indústria, antigamente a gente achava sapato brasileiro, né? Bolsa brasileira, roupa brasileira, quando a gente ia para os Estados Unidos, hoje nós não achamos mais. Ora, se a indústria brasileira está mais enfraquecida, estamos comprando menos insumos dos Estados Unidos também, né? E também estamos comprando insumos de outros países também que começaram a competir com os Estados Unidos, assim como a China, a Índia e alguns outros países, né? Quando a gente chega aqui na parte de exportação, e agora eu acho que é uma das questões mais interessantes, para os Estados Unidos, a gente nota, e já temos os dados aqui disponíveis até agosto, a gente nota que alguns produtos que têm contratos, eles continuam estáveis, claro que tiveram a sua isenção, mas alguns produtos, como por exemplo, aço, sofreu uma queda enorme, e aí eu vou fazer um breve comentário sobre alguns desses itens, tá? A maior parte dos negócios de aço, eles são ancorados por contratos, ou seja, não são tantas negociações spot. O que está acontecendo é que a tarifação
está sendo mais ou menos rateada entre os importadores e os exportadores. Porém, com esse rateio, essa exportação torna-se deficitária para os brasileiros. Ou seja, está se fazendo este rateio para se manter o contrato, mas se não houver mudanças disso daí no curto prazo, provavelmente esses contratos não vão ser retomados. Quando a gente pega aqui aço, os Estados Unidos representam quase 65% das compras de aço brasileiro. Então, quando a gente vê aqui as opções para quem a gente tem exportado aço, tem a Argentina, e a gente ainda está no momento de relações não tão amistosas, né? Não, o ambiente de negócios não tão favorecido, e os outros mercados são mercados muito pequenos. Então, o aço realmente, para a questão dos Estados Unidos, é um dos nossos calcanhares de Aquiles, porque não é tão simples a gente mudar isso daí e vender isso daí para um outro país. Então, é um dos pontos de atenção para a gente conversar com relação a isso. Quando a gente fala com relação a maquinários, os maquinários eles têm se mantido mais ou menos estáveis. Conversei com um grande armador hoje, que tem serviço para a costa leste americana, que me comentou que a parte de maquinário, a princípio, não foi tão afetada, né? E é um tipo de produto que tem um valor agregado maior, de repente uma margem maior também para você conseguir negociar, né? Quando a gente entra no segmento de café, a gente vê uma queda vertiginosa do café. E aí, particularmente com relação ao café, existem algumas coisas que são interessantes. Conversei com exportadores de café também, que me disse que os contratos estão sendo revistos, mas muitas vezes está se usando o chamado washout, né? Que é a quebra de contrato, na qual, vamos dizer que a gente esteja exportando café por 100, um contrato, e de repente o preço do café sobe para 110, então não é mais viável para o comprador americano, então ele faz uma proposta de quebrar o contrato, pagando essa variação, seja para mais ou para menos, de um contrato para outro, ele pagaria esses $10 que teve sobre o contrato que ele fez com o exportador brasileiro. Se houver uma queda de preço, o brasileiro quiser cancelar, ele também faz no sentido inverso, né? Então, é uma forma de indenização amistosa para uma quebra de contrato. O professor Frederico deve conseguir explicar isso muito melhor do que eu, mas isso tem acontecido. Ao mesmo tempo que o café, por exemplo, quando nós pegamos o Japão, por exemplo, a parte de exportação de café, ele continua se mantendo. Quando a gente pega a Alemanha, se mantendo, Itália, por enquanto, ainda muito cedo para você fazer uma migração grande, mas eu queria até fazer uma provocação aqui e mostrar uma informação interessante para vocês. Esse aqui é um site muito interessante, é um site público, gratuito, chamado ITC. Convido todo mundo, porque é um site muito interessante. E quando a gente pega, por exemplo, e coloca aqui os Estados Unidos e importação de café, vejam que interessante. Os Estados Unidos, ele compra 17% do café brasileiro. Nós somos o principal fornecedor. Quando a gente fala de Colômbia, aqui a gente está falando de 13% e de Suíça, 10%. No Vietnã, aqui, com 7%. Só que o interessante é que o Brasil, ao longo dos últimos 4 anos, de 2020 a 2024, ele tem crescido uma média de 20% no mercado americano. Nós somos, junto com o Vietnã, o país que mais cresce proporcionalmente à exportação dos Estados Unidos. E aí é um negócio curioso, né? Porque a gente pergunta assim, poxa, mas
Se o americano compra, depende tanto do café brasileiro, como a gente está vendo aqui, e se tem cada vez comprado mais café brasileiro, como é que ele chega da noite para o dia e coloca uma taxação de 50% no café brasileiro? Né? E aí, a gente consegue entender duas coisas muito interessantes. A primeira coisa, uma notícia de ontem, 9 de setembro, Trump concede isenção tarifária a cacau, café e frutas tropicais. Como é que era aquele outro tipo de... Tem o MAGA e tem um outro que é Chicken Again. Ou seja, desculpe, Fred? Taco. O taco. Trump always chicken out. Então, o que a gente vê? É claro que isso aqui é muito recente, as empresas ainda estão analisando isso aqui, foi até passado pelo meu grande amigo da Bia, o Kleber, mas a gente nota que em alguns casos vai acabar acontecendo isso, né? Ou seja, são algumas decisões impetuosas e esse trabalho que é feito, né, junto aos importadores americanos, e essa pressão que é feita, ela aos poucos ela não sai na mídia, como saiu o tarifácio, mas a gente vê que ela vai sendo, isso vai se adaptando, né, no caso do café. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu acho que é uma das coisas que eu gostaria de comentar, é que, recentemente, eu tive uma reunião com um grande exportador de café e a gente estava falando sobre o mercado indiano para ele. E aí ele falou, poxa, mas a Índia para mim, não, a Índia para o café brasileiro não é relevante. A gente nota aqui que o Brasil, para a perspectiva da Índia, ele fornece menos do que 2%, mas ao mesmo tempo o Brasil tem crescido 16%. E aí a gente fala que o mercado indiano não toma café, toma chai, né? Só que a Índia hoje é a quarta maior economia do mundo, nós temos 300 milhões de população em classe média que é universitário, está se internacionalizando. E aí o que eu comentei com ele foi o seguinte, você está vendo aqui o mercado de café crescendo e não está vendo a Índia aparecendo aqui, está vendo os Estados Unidos. Mas o que eu acho que se a gente se ancorar em dados de inteligência, o que a gente tem que ver é que a Índia não comprava café do Brasil, praticamente nada, e de repente começou a dar uma escalada aqui, tipo foguete da SpaceX. Ou seja, existem muitas oportunidades, basta a gente detetá-las e trabalhar para que a gente faça essa diversificação. A Índia, por exemplo, pode ser um grande consumidor de café, assim como nós não exportávamos uma maçã para a Índia há 6 anos atrás, a Índia hoje é o maior comprador de maçãs brasileiro, né? E aí, concluindo aqui a minha análise, né, a gente vê a questão de madeira, por exemplo, que houve uma queda muito grande, e a madeira ligada à parte de construção. Então, isso realmente é uma coisa que a madeira é um dos artigos que mais houve queda aqui do Brasil, nas exportações, né? E a parte de carnes, né, que o professor Fred mencionou, ela é muito interessante, por quê? E aí, concluindo, a gente nota uma queda na carne tremenda esse ano, só que se nós pegarmos outros mercados, por exemplo, para carne, a gente nota que realmente o Brasil esse ano está batendo recorde de exportação de carne, mesmo com esta queda que ocorreu nos Estados Unidos. Então, eu encerro aqui essa parte mais analítica, né? Eu acho que agora a gente pode ter um debate sobre futuro, né?
E eu acho que a mensagem principal que eu gostaria de deixar aqui é que, sim, é um trabalho que a gente tem que fazer de diversificação, a Apex, câmaras de comércio, os países hoje, assim como o Brasil também estão sofrendo como nós, numa série e estão mais abertos, é um período muito interessante, eu diria até auspicioso, para que a gente consiga aumentar relações bilaterais com outros países, mas a gente tem que fazer isso ancorado em dados de inteligência, né? Eu acho que o professor Delamere tem uma experiência muito grande, né? Que a principal preocupação, como é que o senhor disse, quando um brasileiro vai para o exterior, o É principal problema a síndrome do sim, né? Que ele é tem mais quando medo de receber um sim, quero comprar, do que um não, né? Então é um mindset meio complicado aí do brasileiro. Mas é isso aí, professor Della estou à disposição aí para que a gente tenha um debatezinho aí. Não sei se vai ter alguma pergunta do pessoal aí, Isso. mas estamos à disposição. Obrigado, professor Pedro. Já estamos aí com 1h06 de webinar, né? A gente percebe, né, quando a conversa é boa, passa rápido o tempo. Mas eu tenho uma orientação aqui de abrir para perguntas, tá? Então, o pessoal que está nos assistindo, conectado com a gente, por gentileza, pode enviar as perguntas aí pelo chat que a gente vai tentar respondê-las aqui online e em tempo real. Enquanto não vem as perguntas, opa, tem uma mão levantada aqui, é isso? Mas é minha mesmo, Ah, viu, desculpa, Ricardo? pensei que já era uma Não, pergunta. mas pois mas eu Fale. levantei, eu Vamos lá, levantei Fred. porque só queria aproveitar o dado que o Pedro falou, que é aquela ordem executiva que falou da isenção do café e do cacau, né? Foi aquela que eu mencionei que é para produtos que não são produzidos lá, enfim. Só que tem uma pegadinha lá, tá? Não é automática. Teoricamente, essa isenção só vai ser garantida àqueles países que façam um acordo bilateral com os Estados Unidos, devolvendo alguma vantagem. Ou seja, de novo, a ideia da reciprocidade que o Trump está perseguindo. E aí fica a dúvida, mas no caso do Brasil, a gente já dá essa vantagem naturalmente, já vinha dando essa vantagem naturalmente para os Estados Unidos, enfim, então deveria ser automático o benefício da isenção para o café, as frutas, né, o cacau. A gente ainda não sabe como é que isso vai acontecer. O fato é que há uma pressão grande dos setores interessados estadunidenses, né, como eu disse, a Starbucks, por exemplo, né, então tem essa pressão e por outro lado tem um trabalho muito bem feito. Aqui a gente tem que registrar um trabalho muito bem feito pelo Itamaraty, Apex e pelo Secafé, no caso do café, por exemplo, o pessoal do Secafé, do Conselho das empresas exportadoras de café, né, dos exportadores de café, o Secafé, que tem feito um trabalho muito grande nesse sentido, né? Então, A própria espero Anchan também, né? a própria Anshan, e é verdade, eu não posso deixar de mencionar a Anshan também, tanto daqui quanto por lá, né? Então, de fato, pode, para o incauto, pode parecer que a gente não fez nada nesse período, mas na verdade, desde do anúncio do primeiro tarifaço, lá no dia que o Trump chamou de Liberation Day, que é quando saiu aquela primeira tabela de tarifas, começou com, né, que nós ficamos com os 10%, desde lá vem um trabalho muito forte aí de negociações diplomáticas do corpo diplomático brasileiro. Muito bem, obrigado, professor Fred. Nós temos uma pergunta aqui, a mão levantada do Augusto. Por gentileza, Augusto. A palavra é sua. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite. professores. Um prazer enorme estar participando aqui
aqui da apresentação desse curso. Muito feliz também de conhecer o trabalho do Centro Europeu. Há pouco tempo tive contato. E a minha pergunta acho que vai muito casando um pouco com essa exposição técnica e de atualidades que tivemos a oportunidade aqui de um pouco da proposta do curso, que é a ideia da profissionalização para aqueles que atuam nessa área, né? Eu gostaria de entender dos professores, como alguém realmente interessado em participar do curso, em que medida, se os colegas conseguem materializar para mim e para os outros que estão aqui ouvindo, como o contato com essa técnica, com essa informação, a gente realmente consegue transformar em matéria, em discussão, para levar para os clientes interessados e necessitados, né? Eu acho que o comércio exterior é isso, a gente acaba recebendo muita informação de geopolítica, de economia, de direito, o professor Frederico aqui pode falar, e como transformar isso em know-how para trabalhar com os clientes. E mais um ponto, e nisso tudo, à medida que o curso nos impulsiona a alcançar esse caminho. E nesse ponto eu queria ouvir também, talvez o professor Frederico, por ser advogado, tenha um pouco mais de contato, mas eu gostaria de saber também, participando desses fóruns especializados, uma coisa que ficou muito presente para mim foi que as empresas, os diretores, os CFOs, eles perceberam a necessidade de que estar em Brasília não é mais uma opção, né? Ter uma assessoria de relações políticas não é mais uma opção. E agora até mais além, eles perceberam que precisam estar em Washington também. Então, eu gostaria de saber também em que medida essa questão das relações institucionais acaba também, não que não fosse, mas acaba surgindo como um processo, um papel muito importante, até mesmo pensando agora em tarifaço, mas uma questão que já está aí há muito tempo e é presente em todos os ordenamentos jurídicos, que é a defesa comercial, né? Muito bem, Augusto, muito obrigado. Antes de passar para o professor Frederico, eu só queria fazer talvez uma contextualização, mas endereçado um pouco a tentar responder ou enriquecer o debate. Sobre a partir do estímulo aí da tua pergunta, né? Eu, particularmente, o professor Pedro e o professor Frederico já me conhecem, eu tenho uma leitura de que o nosso comércio exterior brasileiro, ele nasceu numa dinâmica de responder a um estímulo externo, ou seja, a grande maioria das empresas, elas começam a entrar no comércio exterior não porque olharam, né, para um cenário globalizado e fizeram análises e disseram assim: eu sou competitivo nesse nicho e quero estar nesse nicho por uma questão de competitividade ou de questão de uma demanda agregada via comércio exterior. Em geral, pela experiência que eu tenho, a grande maioria das empresas se iniciou no comércio exterior por uma demanda externa, ou seja, por uma motivação que veio de fora, não veio de dentro da empresa, né? E começa nesse processo com uma resposta a um estímulo exógeno, né? Isso, de certa forma, condiciona bastante, cria um certo mindset, né, de ser comprado. É isso que eu queria deixar essa figura aí no nosso imaginário aqui, de que a empresa brasileira, né, claro, com exceções, mas assim, de uma forma geral, entra numa dinâmica de responder a um estímulo externo, né? Ou seja, ela é mais comprada do que vende, certo? Vender aí no sentido do marketing, no sentido mais amplo do marketing internacional, com todas as condicionantes, né, de competitivas, de valor agregado de conceito de brasileiro e tudo mais, né, de marca, de branding e tudo mais. Então, eu sempre tentei, né, na minha trajetória aqui profissional, mudar, né? Eu tenho até um gráfico lá de sair do ser comprado e ser cobiçado, né? Porque isso também tem implicações a questão do baixo valor agregado das exportações brasileiras, como é que a gente pode agregar valor, como é que a gente pode agregar brasilidade em produtos, né? Enfim, o que eu quero dizer e contribuindo aí um pouco com a tua intervenção é que eu acredito que a gente está num momento em que
nós vamos ter que ser mais proativos e talvez agressivos no uso de ferramentas de gestão para um posicionamento mais assertivo e mais consciente no comércio internacional, né? Então, como o professor Pedro falou, bom, eu estava vendendo lá para os Estados Unidos, agora eu vou ter que pensar em estratégias de diversificação, eu vou ter que pensar em estratégias de agregação de valor, eu vou ter que pensar, eventualmente, em estratégias de complementar a agregação de valor em outro país para, eventualmente, me livrar dos 50% e passar para um patamar de 10 aí, né? Como é possível, né? Então, eu queria deixar aqui a bola quicando para os meus colegas, no sentido que acredito que uma das formas, né, de levar valor aos clientes, Augusto, como você coloca, é a gente mergulhar mais a fundo nessas ferramentas de gestão, de planejamento estratégico, de internacionalização e, de fato, bolar estratégias mitigatórias, né, e de diversificação, enfim, mas assim, absorvendo o cenário e o planejamento como ferramentas de fato de abertura de mercados e de uma postura mais proativa no comércio exterior. Em grandes linhas é isso. Eu deixo a bola aí quicando aí pro Fred. Mas, Augusto, eu acho que temos um caminho aí bem interessante, né? Um momento, talvez um ponto de inflexão também. Obrigado. Augusto, obrigado pela sua pergunta, muito boa. Eu diria o seguinte: não é só estar em Brasília e Washington, é estar no mundo. O mundo ficou mais perto, né, por conta das redes sociais, o mundo ficou mais acessível, o mundo globalizado ficou, por incrível que pareça, também ficou mais nichado. Né? Ou seja, hoje é mais fácil também acessar nichos, né, de produtos e de consumidores, e a verdade é que é preciso olhar para o comércio internacional. E aí, nesse sentido, é interessante, né? Nas aulas que eu dou, por exemplo, em outros estados, no interior do Mato Grosso, eu dou aulas também pela Universidade Federal do Mato Grosso, e aí lá em Sorriso, por exemplo, em Primavera do Leste, eu falo de direito internacional e falo de comércio internacional, e no começo os alunos estão céticos, porque eles falam assim: o que que isso me afeta aqui no interior do Mato Grosso? Eu digo que afeta completamente, né? Veja, o produtor que não estiver prestando atenção no que está acontecendo em termos do tarifaço, né, ele pode se dar mal. É algo que está acontecendo no mercado internacional e pode afetá-lo, sim, ali dentro da fazenda, da porteira para dentro, como a gente chama. Então, não adianta, o mundo está integrado, há um esforço muito grande de desglobalização de parte da comunidade internacional. Há o próprio efeito, né, digamos assim, de estremecimento de algumas cadeias, né, de suprimentos, como bem apontou o professor Ricardo, mas, de novo, é a teoria da pasta de dente, né? Depois que você apertou o tubo, não tem como colocar a pasta de dente para dentro do tubo novamente, e não tem como não olhar para o mercado internacional. Quem não olhar para o mercado internacional fica condenado a ser pequeno, né? E as oportunidades estão dadas. Agora, as oportunidades estão aí, mas é preciso enxergá-las. E para enxergar é preciso ter capacidade, capacitação, melhor. É importante ter capacitação. Então, quando você menciona o curso, eu acho que sim, todas as ferramentas de capacitação são relevantes, são importantes. Nosso curso é uma dessas ferramentas. Você tem outras fontes de capacitação. A própria Apex tem alguns cursos online, tem algumas. As informações também estão à disposição.
A vantagem em algumas situações é que, além da informação, você consegue agregar experiência, você consegue né, agregar digamos assim, o caminho das pedras por quem já as trilhou. Então, de fato, eu concordo com você em todos os sentidos e faço mesmo essa convocação. Acho que vale a pena a capacitação sempre, né? Especialmente para olhar para o mundo. Não só Washington, talvez Washington vá ficando cada vez menos relevante no novo mundo, mas é preciso olhar para o mundo. Lembrando, né, Augusto e Fred, que toda a questão da capacitação da informação é para tomada de decisão, né? Isso aí estão correlacionadas essas coisas, a informação, o conhecimento, a capacitação com melhores tomadas de decisão. Vou passar para o professor Pedro, se tem algum complemento, por gentileza, professor. Obrigado. Eu queria primeiro perguntar para o Augusto qual é a experiência dele, a graduação dele, se é de Comex, se é jurídica, e se ele hoje já atua no Comex. Muito obrigado pela pergunta, professor Pedro. Minha experiência ela é bem recente, né? Eu estou em São Paulo, ainda na graduação, já no final da graduação de Direito, e muito tempo eu participei da área do Direito Tributário, e dentro do Direito Tributário eu conheci o aduaneiro e comércio exterior. Uma experiência bem recente, coisa de 6 meses, mas assim, totalmente empolgado, né? Quem gosta é fascinante esse universo, né? Legal. É um colega, um futuro colega aí do Frederico, né? Eu queria só complementar e a minha experiência toda em transporte marítimo, inteligência de mercado, mas o que eu te diria é que uma coisa curiosa é que no comércio exterior, os atores deveriam funcionar todos interligados, conhecendo no detalhe o que uma empresa de trading faz, o que um transportador marítimo faz, o que um terminal portuário faz, mas isso não acontece na prática, né? A grande maioria dos negócios que são feitos hoje de exportação, o cara vai discutir cláusula pelo WhatsApp, não tem um contrato feito, né? Ou ele vai terceirizar a decisão de uma operação para um despachante que ele não conhece, ele nunca pisou num porto para ver como é que funciona, né? Esse fato que o professor Delamea disse, né? A natureza do exportador é de venda FOB, né? Ou seja, de ser comprado, né? E isso muitas vezes acaba afetando porque você está vendendo FOB, entregando no porto, sendo que o comprador contrata o frete e muitas vezes o comprador vai contratar o frete mais barato e você desce com a sua carga para o Porto de Santos, por exemplo, não tem container, não tem isso, não tem aquilo, só que quem paga a conta de tudo isso é o exportador, que acha que vendendo FOB se protege. Então, e muita gente também, quando vai comprar ou importar um produto, lembra de falar com o seu despachante aduaneiro para ver o que é importante aqui na regulamentação aduaneira brasileira, depois que a carga já embarcou. Então, realmente, e o curioso é que a grande maioria, seja em qualquer segmento do comércio exterior, poucas pessoas, na verdade, têm conhecimento. E o comércio exterior ele é muito empírico, né? Ele é muito de experiência. Né? Não tem um livro que você fala assim, eu vou ler esse livro de comércio exterior. Não existe. Infelizmente, não existe. Então, a gente depende realmente de alguns mentores, né? De nos passar informação e da gente ir atrás, né? de qualificação, como bem falou o professor Frederico. Né? Eu estou ansioso aqui, porque daqui a pouco vai ter uma pergunta de um fera que eu estou até com medo de saber o que é. Já tá aqui na sequência. Aqui. Vamos lá, Kleber, a palavra está com você, por favor. Fico muito feliz de estar entre os professores e conhecer esse curso maravilhoso aqui. Conte conosco na divulgação.
Eu também fiquei interessado em aprender. Nesse mundo novo é necessário não só aprender, mas aprender a aprender. E aqui eu tive deste lado sabedoria dos professores, a oportunidade de assimilar novos conhecimentos, né? Então eu trabalho na ABIA já há muitos anos, na Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. O Pedro aqui é meu colega já de parceria, não é, Pedro? E assim esperamos que possamos expandir essa nossa rede de cooperação. O Brasil é um caso emblemático, né? O setor de alimentos, ao qual o Brasil se insere no mundo cada vez mais com força cada vez maior. A gente é o maior exportador hoje em volume de alimentos industrializados, em algum grau de processamento. Não estou falando de commodity em grãos, né? Mas é o suco de laranja, o açúcar, a carne, a proteína e assim por diante. Em valor, nós somos o quinto. E não saímos dessa posição nos últimos 3 anos. E a diferença, olhando produto a produto, né, na pauta, nós vemos que nós vendemos por um preço bem abaixo, comparando produto a produto em relação aos nossos concorrentes diretos, os maiores concorrentes. É assim com a carne bovina, é assim com outros produtos também clássicos, né, da nossa pauta exportadora. Não vou entrar no detalhe do porquê. Nós temos hoje uma oportunidade de ouro tudo tem um lado do desafio da oportunidade, né? Estava no Fórum Empresarial Brasil-Japão ontem e quando o embaixador do Japão no Brasil foi muito oportuno na sua fala, né? Colocando um momento como promissor para avançar-se nas negociações comerciais entre Brasil e Japão. E aí, nas falas de presidentes de companhias, como, por exemplo, a Toyota, a Hitachi, a Ajinomoto, eles foram categóricos em colocar, né, que alguns de forma muito explícita, que esse tarifaço trouxe desafios imensos para a economia japonesa, os Estados Unidos são o maior parceiro comercial deles. E eles exportam bens de valor agregado que também são tão mais sensíveis do que as commodities, né? Então, uma tarifa de 25% negociada para 15% já impacta. E eles vão buscar diversificação. E o Brasil é visto como um parceiro-chave, historicamente, são 130 anos de relação comercial, mas o Brasil e o Japão têm pautas bem complementares, né, no seu comércio exterior. E o que vai além disso não é só o fornecimento de matérias-primas, é acesso a novas tecnologias, compartilhamento de investimentos em projetos de joint venture. A Embraer, por exemplo, é investidora no Japão e busca fornecedores no Japão e vice-versa. No setor de alimentos, então nem se fala, porque o Japão, apesar de ter uma população que decresce ano a ano, eles têm uma plataforma de se converter em unidade de agregação de valor para a Ásia. O nosso maior mercado hoje está na Ásia, já não só na China, mas na Ásia. E é o mercado que vai mais crescer nos próximos anos. Então, para a gente, não interessa ficar fechado numa posição de um país ou outro, mas sim buscar diversificação, sem deixar parceiros tradicionais como a União Europeia, Estados Unidos, América Latina, África, que cresce em demografia. E algo que eu gostaria só para concluir, perguntar: a população brasileira cresce menos de 0,5% ao ano. Em 10 anos, nós vamos aterrissar em termos de número de habitantes no Brasil. A renda per capita anual, ela cresce aí num patamar de 1%, 1,5%. Isso gera um componente de valor agregado no nosso mercado interno, da ordem de 0,5% a 1%. Então, as nossas vendas se sustentam no mercado interno por isso. Mas o Brasil tem 210 milhões de habitantes e não vai passar muito disso. E a produção agrícola cresce 3% ao ano, que é a nossa base de produção quantitativa para agregação de valor em volume. Mas nós precisamos aceder ao mercado internacional para conseguirmos sobreviver, porque a economia brasileira tem as suas instabilidades, seus ciclos econômicos, e nós temos que diversificar esses ciclos com outros países e aceder
mercados de nicho de alto valor agregado, mercados de volume de alto valor agregado. A Índia é um grande parceiro, Pedro sempre nos alerta sobre isso. A gente vê Japão, Indonésia, cresceu muito e vai crescer. E a China continua, né, forte. Então eu queria ver da visão de vocês, dessa geoeconomia no mundo, essa geopolítica, quais são os olhares que o setor de empresas do setor de alimentos tem que ter nesse mundo novo aqui, pensando não só na questão do tarifaço, mas pensando nos próximos 10 anos aí, 2035, 2030, 2035. Quais seriam as recomendações? Eu estou pensando em mim como pessoa física, também como profissional da área, mas buscando trazer para o setor de alimentos essas referências importantes, porque não dá mais para ficar ilhado no mercado interno de jeito algum. E só para concluir também, o tarifaço não impôs só os desafios na exportação, na importação também, porque nós já temos cortes protecionistas em segmentos da indústria da qual nós não somos competitivos, e todos os processos de antidumping que se colocam aqui elevam sobremaneira os nossos custos. Então, uma medida de compensá-los, mitigá-los para nós é buscar acordos de comércio. E tarifa passou a ser importante de novo. Em quem diria, não é só barreira não tarifária, as barreiras tarifárias voltaram com tudo. Com tudo. Meu Deus, parece que a gente está olhando o Pregatti. Eu queria Mas é ouvi-los. isso mesmo, Kleber. Eu até brinquei com o professor Fred, né? Me dá até preguiça de discutir esse negócio de tarifas, né? Um filme, Não, prato requentado aí de 40 anos atrás. para mim, como professor, foi ótimo, porque assim, tudo que eu ensinava, que o pessoal nem prestava mais atenção, agora está todo mundo prestando atenção de novo. Mas, Kleber, se me permite, e Ricardo, se vocês me permitem, Ricardo, Pedro, Fica à vontade. já respondeu, Kleber, eu acho que você tocou num ponto importantíssimo. Sim, sem dúvida, o Brasil é um grande fornecedor de proteínas, é um grande fornecedor de alimentos com pelo menos um processo de industrialização, mas ainda precisamos aprender a lição de agregar valor ao que a gente faz. Isso está mudando. O café é um sinal, claro. O café, durante muito tempo, foi sempre a mesma história, o maior produtor de café no mundo, maior exportador de café no mundo, e a gente exportava café em grão verde, para ser torrado, inclusive, lá fora, transformado em café solúvel, café instantâneo, tudo que fosse, e a gente perdia todo esse valor agregado. E agora, eu tenho visto a indústria do café aprendeu, não é? Com essa história da gourmetização, mas aprendeu que há valor agregado no café especial e que esse café especial ele é tanto para o consumo interno quanto para o consumo externo. Eu acho que esse exemplo ele tem que ir para as outras commodities, sem dúvida nenhuma. E aqui a gente tem que entender também que a gente tem uma bandeira muito boa para se apropriar. Primeiro, a gente tem tecnologia agregada embarcada nas nossas commodities, né? A gente tem muita tecnologia embarcada. A gente precisa divulgar. A gente tem a questão da sustentabilidade. A gente precisa agregar o valor da sustentabilidade da nossa produção ao nosso produto. Tá? E quando eu falo sustentabilidade, estou dizendo não só das práticas, né, mas a matriz energética brasileira, que é altamente renovável, enfim. Então, a gente tem que colocar esses valores para a nossa mercadoria, porque aí tem um ponto fundamental na indústria de alimentos que a gente tem que prestar atenção, que é o critério, né, o valor de saudabilidade. Alimento, a gente tem que entender que o mundo está prestando mais atenção no alimento saudável. Por exemplo, açúcar não dá mais. Não, a gente produz muito açúcar, claro, continua produzindo muito açúcar, mas o consumo de açúcar no mundo está caindo, né?
E assim como cai, a gente vai entender que a demanda por eu sei que a Bia não gosta dessa expressão, tá, Kleber? Você me permite, eu vou usar com cautela aqui. Os ultraprocessados. Eu estou usando com cautela só para dizer o seguinte: é, n- da mesma forma como se criou, né, esse conceito dos ultraprocessados como alimento não saudável, a gente tem a capacidade no Brasil de colocar uma marca brasileira nos alimentos associada à saudabilidade, né? Veja o que aconteceu com o açaí, por exemplo, né? E- então, de novo, no- a saída está em embarcar, primeiro, mostrar ao mundo todos os valores embarcados no nosso, nos nossos alimentos, em termos de sustentabilidade, em termos, né, de tecnologia, eh, mas especialmente em termos de saudabilidade, né? A gente tem que, com isso, começar a explorar os novos nichos. E a gente tem capacidade para isso, porque, veja, a gente tem queijo brasileiro ganhando prêmios internacionais, a gente tem vinhos brasileiros ganhando prêmios mundiais, a gente tem a nossa carne também ganhando, né, mercados que antes a gente não conseguia chegar porque a imagem da carne brasileira não era das melhores. A gente, né, em termos sanitários, inclusive. Hoje a gente chega, nós somos grandes fornecedores de carne halal, kosher, ou seja, no fundo, né, a gente tem como mostrar ao mundo que, além de quantidade, né, a gente tem qualidade no nosso produto. E isso assim, talvez comece por mudança de postura, né? Eu tenho, como a gente viu no café, como é, em outra indústria que não é de alimentos, mas que serve de exemplo, a indústria do algodão, né? A cotonicultura brasileira, que também passou a ser o Brasil passou a ser o maior exportador de algodão no mundo, agregando ao algodão brasileiro, né, a marca Cotton Brasil, a ideia de sustentabilidade. Então, eu acho que a gente tem em mãos tudo que a gente precisa para se tornar assim, referência em termos de alimentos no mundo. Não É só em só, quantidade, em qualidade. obrigado, professor Fé. Só agregar duas coisas aí, Kleber, também para reflexão, né? Nós temos que incorporar branding e temos que incorporar também canal. Isso é muito importante, né? Quando a gente fala, vê lá a, o café colombiano lá, Juan, o Juan Valdez lá, que tem a Valdez, rede, Juan né, de Valdez. cafeteria que nem a Starbucks. Então, assim, você dominar canal de venda é muito importante, né? Eu tive no Japão um tempo atrás e eu vi o seguinte, o Paraná, que eu estou falando aqui do Paraná, é o maior exportador de frango do mundo, tem os maiores players. 100% do frango japonês é brasileiro e provavelmente é paranaense. Mas por que que a gente não pode se associar com o supermercado e vender já o prato pronto, o estrogonofe de frango pro japonês, né? Nos falta essa última milha aí, né? E isso para mim passa por duas coisas, né? Por branding e por dominar canal. Mas eu vou ser bem breve, vou passar a bola aqui para o Pedro para suas considerações. Eu acho que de fácil adiantado da hora aí nós vamos nos encaminhando aí para o encerramento, tá bom? Vamos lá, Pedro, por favor. Bom, Kleber, meu grande amigo, eu vou responder você. Você é um cara de inteligência, assim como eu, então eu vou tentar dar uma resposta aqui à altura, né? Primeira coisa é o seguinte: isso aqui é uma análise que eu fiz há um tempo atrás. Na verdade, depois que eu vi uma palestra
de novo, do professor Marcos Trujillo, só que essas palestras a gente fica 40 minutos ouvindo, e eu gravei a palestra, e depois eu cheguei em casa e fiquei estudando sobre tudo o que ele falou nessa palestra. E olha que interessante. Nessa palestra ele estava comentando que teve um economista chamado Angus Madison, que ele fez uma comparação de qual era a população mundial na época de Cristo e quanto que era a população mundial em 1929, e houve um crescimento de praticamente 1,7 bilhão de habitantes em 2.000 anos, digamos assim. E se a gente pegar a estimativa aqui, isso daí eu fui lá em dado da FAO para pegar e tal, se a gente pegar essa estimativa de hoje até 2050, o mundo vai crescer os mesmos 1,7 bilhões que demorou 2.000 anos para crescer, só que com uma diferença. A grande maioria dos países vai haver uma retração populacional, né? Ou seja, e aí eu peguei aí alguns países e fui analisando o crescimento, e a gente pega aqui, por exemplo, alguns países como a África, o continente africano, em que a população vai crescer 65%, 106%, 87%. Né? Isso posto, é claro, né? Você fala, poxa, vou ter uma população que vai pular de 100 milhões para 200 milhões no Congo. Só que você tem questões políticas, né, muito complicadas, né? E realmente isso é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que, por exemplo, hoje a gente tem ferramentas que a gente consegue analisar qualquer tipo de produto, como é que é a relação de qualquer país do mundo. Então, do mesmo jeito que a Índia, há 6 anos atrás, não comprava maçã brasileira e agora é o maior comprador, a gente pode identificar, dentro do que a gente tem de dados de inteligência, países target para a gente ir com os nossos produtos, que a gente nem imaginava ir lá e começar uma discussão. Eu não vejo um momento melhor do que o momento que a gente está hoje para abrir uma porta. Né? E quando a gente fala, a gente não está falando só de exportar o alimento industrializado, a gente está falando de exportar a tecnologia que faz esse alimento industrializado. Né? Olha que interessante. Isso aqui é uma análise que eu estava fazendo aqui da Índia, né, do meu quintal. Então, praticamente a gente cresceu em exportação da Índia de 70 milhões de dólares para 129 milhões de dólares. Nada, né? Só que o Brasil exporta 12 bilhões de dólares de maquinário. Muito do que a gente é referência aqui da parte de alimentos, muitos países não têm. Né? Então, o que existe aqui, e aí encerro aqui para te responder, né? Eu recentemente assisti no Netflix aquele filme do Madre Cabrini, que ela desenvolveu orfanatos ao redor do mundo, né, e tal, e os desafios que ela sofreu. E eu sempre penso o seguinte: se ela conseguiu fazer um trabalho tão maravilhoso, né, com uma resistência tão grande, poxa, a gente tem a faca e o queijo na mão, tem tecnologia, tem conhecimento, a gente é brasileiro, tem um produto que tem preço hoje comparado com um produto europeu, como disse o nosso amigo do Border Bazaar quando esteve aí junto conosco, né? Mapear, se preparar, e eu acho que isso daí já é 80% do sucesso. A grande maioria das empresas, isso vai forçar, eu acho, uma profissionalização das indústrias brasileiras, né? A gente é muito, como disse o professor Delamere, né? A gente não sabe, não tem esse costume de pegar uma linha, viajar, mas viajar preparado, né? Para sentar para uma reunião preparado. O professor Delamere comentou comigo que, dentro da experiência dele,
o maior problema que tinha quando ele estava com uma delegação de exportadores é quando tinha alguém que falava assim, então tá bom, eu quero comprar, e aí? E o cara entrava em pânico, porque ele não sabia como é que ele exportava, né? Não fez a Então, lição de casa também, né? eu acho que é Muito um bem. momento muito especial aí que a gente está Muito e particular, muito agradeço. único, né? Obrigado, professor Pedro. Eu estou vendo o Augusto tem mais alguma consideração, por gentileza. Pro- Professor Delameia, atendendo a sua observação sobre o adiantar de horário, seria uma pergunta, acho que especificamente para você, Por olhando aqui a favor. página olhando aqui a página do curso, né? E acho que vai muito com o que você falou, né, de que as empresas aqui no Brasil elas são compradas, muitas vezes seduzidas por fatores exógenos, não necessariamente tem essa prática proativa, né? O professor também comentou logo no início na apresentação que trabalha muito com a internacionalização de micro e pequenas empresas, né? E aí na página do curso está lá estratégia de entrada em mercados, né? Que seria a quebra de barreiras, né? Nesse sentido de internacionalização. O professor poderia falar um pouco mais sobre a proposta do curso nessa linha e também sobre a sua prática profissional considerando as pequenas e microempresas, porque hoje é uma pauta muito presente nesse governo, mas também que já vem de um certo tempo, né? Positivo, Augusto. Obrigado. Eu vou ser muito breve aqui, vou deixar só um aperitivo, tá? Mas assim, eu vou falar do que eu costumo tratar em aula, né? Então, talvez a pergunta mais difícil no comércio exterior é para onde eu exporto, né? Isso aí tem uma complexidade assim enorme, né? E não é uma pergunta fácil de responder, mas ela é uma pergunta que é passível de ser processada, né? Então, o que a gente costuma fazer, sendo bem prático, né, pragmático, Augusto, a gente faz uma matriz decisória, onde a gente coloca países, ou melhor dito, mercados, e coloca os fatores críticos de sucesso, né? Então, quando a gente começa a enumerar isso e ver essas intersecções, inclusive a gente coloca pesos nisso, né? Porque os fatores críticos de sucesso, eles não são homogêneos, né? Eles são heterogêneos. Então eu consigo fazer uma matriz onde eu vou ponderando e eu chego numa pontuação que me indica o quê? Que esse mercado, para o meu produto, para a forma como eu opero, ele tem uma propensão maior a dar certo pelas variáveis elencadas. Por exemplo, se tem acordo comercial, né? Se tem a questão logística, se tem alguma a questão de custo, de alcance, né, de produto, hábitos de consumo mesmo, familiaridade com aquele produto. Então a gente vai enumerando, na verdade a gente vai decupando, né, essa questão de qual o país que eu exporto para variáveis críticas de sucesso. E aí a gente faz uma análise, então é bem bacana, fica o aperitivo aí. Não vou me alongar, Augusto, mas é uma metodologia que a gente usa aí de matriz decisória, né? Então fica a dica aí. Muito bem, senhores, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que nós já estamos aí com 1 hora e 46 minutos de webinar. Isso, como eu falei, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? Eu me diverti muito aqui, né? Me diverti, aprendi e saio aqui estimulado a buscar mais informação, estudar mais sobre esse assunto, né? Da questão que tivemos como pano de fundo hoje do tarifário norte-americano, e assim tentando sumarizar em poucas palavras, eu acredito que nós estejamos no momento de investir, né, e de sair de uma dinâmica e partir para uma dinâmica mais proativa e baseada em conhecimento e informação. Indo para o nível microeconômico da empresa, eu acho que esse é o momento, a saída para isso, para entender tudo isso, é mergulhar mais nas ferramentas de gestão e fontes de informação que a gente tem para tomar melhores decisões. Não tem, no meu entender, não tem outro caminho que esse, né? Agora, é claro que a gente tem que ter um cenário, tem que ter uma visão, tem que ter uma
percepção de mundo e de oportunidade que nos leve para frente, né? Não certamente, botando em poucas palavras, vou ser repetitivo aqui, mas nós temos que sair dessa condição de ser comprado, né? Usando isso como um mindset para ser cobiçado. E quando eu falo ser cobiçado, entra tudo isso que o professor Fred falou, da sustentabilidade, da brasilidade também, né, da saudabilidade, né, do produto e tudo mais. Então, quando eu falo aí do ser comprado por ser cobiçado, isso aí envolve branding, envolve canal. Eu vou enfatizar muito isso, tá? Comércio em geral, você precisa, cara que domina o canal, ele tem boa parte da riqueza gerada tá lá, né? Então você ter canal próprio é uma coisa extraordinária. Como eu falei aqui, Paraná exporta proteína animal, né? E vende via trading company, né? Então nem sabe direito aonde é que chega ou o que que fazem com o frango que vai para o Japão também, né? Então provavelmente esse frango que é muito bom, muito competitivo aqui, ele vira um estrogonofe de frango na versão japonesa, né? Então é essa visão que eu acho que está faltando esse agregado aí, que não é uma coisa só, é um composto de marketing, né, de valor agregado que é bastante amplo, mas por outro lado, né, Kleber, é bastante desafiador, que a gente sabe que tem espaço e em comércio exterior não tem espaço vazio, né? Se um sai, o outro entra. Então é isso que nós não estamos acostumados. A gente está sempre acostumado a produzir um pouquinho e já passar para o outro, né? Nós temos que produzir e ir até o final da cadeia, né? Conhecer quem é esse consumidor e fazer parcerias também, né, com marcas, com redes de supermercados, tá? Eu vejo empresa brasileira fazendo muito pouco esses co-brandings, né, que poderiam ser um grande alavancador. Bom, senhores, eu vou passar agora para fechar mesmo, né? Vou passar para o professor Fred e depois para o Pedro, e aí nós vamos encerrar a nossa sessão de hoje, tá? Esperando que tenhamos outras oportunidades aí, tá bom? Então, não é um porto de chegada essa sessão de hoje, é um porto de partida, né? Para essa questão não só dos Estados Unidos, mas de todo esse contexto de mudanças extremas no mundo que a gente está vendo, né? Por favor, professor Fred. Tá com o microfone fechado. Queria agradecer muito, professor Ricardo, pela sua moderação, pela condução desse webinar. Queria agradecer ao Pedro por ter aqui participado junto comigo e especialmente por ter me convidado. E queria dizer, professor Ricardo, que assim como você, saio também aqui mais estimulado, aprendi muitas coisas hoje, mas saio com uma curiosidade que eu não sei como é que eu vou resolver, que é como dar um nó de gravata tão bacana quanto esse nó de gravata do Augusto. Né? Augusto, você fica devendo essa informação para a gente, viu? Foi um prazer falar com vocês todos. Obrigado. Boa noite a Obrigado, todos. professor. Uma honra. Um Professor abraço Pedro, a todos, viu? Muito suas obrigado. considerações aí, Pedro. Obrigado. Finais. Bom, eu acho que a primeira coisa é agradecer muito as perguntas aqui do Augusto, do Kleber, a audiência aqui do Denis, da Clara e do Alberto. Agradecer ao Rogério, que foi o incentivador aqui desse webinar maravilhoso. Eu acho que a gente realmente precisa usar a academia, as academias, né, como Centro Europeu, para compartilhar um pouquinho de conhecimento e aprender muito com as trocas que a gente tem, né? Frederico, meu professor e amigo eterno, professor Delamea, é o mais novo amigo, e parabéns aí pela mediação, é o novo William Vac paranaense aqui. E desejar gaúcho no Paraná, né? Só para deixar claro. Tá bom. Ixi, Obrigado. máfia gaúcha, né? Mas tá bom, tá legal.
Muito obrigado e professor uma Pedro, uma excelente honra, noite. Tá? Então, assim, para a gente encerrar, só agradecer mais uma vez a oportunidade propiciada pelo Centro Europeu, pelo Rogério, o convite que me formulou também. Rogério, muito obrigado. E nossos apoiadores aqui, Fenamar Adapta, Cial, ABAG, Câmara de Comércio Índia Brasil, Câmara Internacional de Negócios e Mulheres do Agronegócio. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero vê-los em breve aí em outras oportunidades. Muito obrigado e uma boa noite. Até a próxima, tá bom? Um abraço. Boa noite, boa noite.